Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós estamos presentes para ler o Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículos do 32 até o 38. Agora vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nesse evangelho de hoje, nós vemos um acontecimento que, na época de Jesus, enquanto ele caminhava pelo mundo, precisamente lá em Israel e aos seus arredores, era muito presente. Naquela época, as pessoas eram, parece que, facilmente possuídas por espíritos malignos, e isso ficava muito evidente. O comportamento desses espíritos se manifestava nas pessoas de uma forma que as demais poderiam ver que de fato aquela pessoa estava possuída. Isso acontece hoje, mas o mundo espiritual permanece mais em silêncio e, de certa forma, influenciando as pessoas a tomarem atitudes com o seu próprio espírito, atitudes ruins. Mas o que interessa de fato nessa história é que Jesus está ali para libertar um homem de um demônio que fazia ele ficar mudo. E acontece que o evangelista nos retrata que quando o demônio é expulso desse homem, ele torna a falar. Então a possessão desse demônio nesse homem aqui representa para nós o que o pecado faz com o ser humano. Ele tira a capacidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, louvar e da sua boca sair somente palavras que são boas, palavras que edificam a vida dos outros e até mesmo a sua própria vida. A gente consegue perceber que esse poder de Deus através da pessoa de Jesus, que é o próprio Deus na pessoa do Filho, é o que liberta esse homem. Só que ali em volta desse homem tinha muitos outros homens que falavam, ou seja, os fariseus, mas que, mesmo não tendo um espírito impuro possuindo eles tinham um coração possuído pela dureza, pela raiva, arrogância e orgulho, porque eles são capazes de acusar Jesus de que o bem que ele fazia, aparentemente na vista deles, era feito pelo próprio mal. Ou seja, Jesus expulsava demônios com o príncipe dos demônios. Aquele que era o mestre dos demônios estava expulsando o mal das outras pessoas. Os fariseus têm uma ideia equivocada de Jesus, porque a cura de Jesus ali naquele homem não foi somente física, ele não passou a apenas falar, mas foi uma cura espiritual. E hoje, no tempo que nós vivemos, muitos precisam ser curados espiritualmente. Algumas travas nas vidas das pessoas, fisicamente falando, têm raízes espirituais. Não todas, mas algumas. Algumas não progridem porque têm raízes espirituais que prendem a sua vida de certa forma do lado exterior. E muitas outras sofrem fisicamente porque têm sim problemas físicos, almáticos, psicológicos que precisam ser tratados. Por isso, tenhamos clareza na nossa vida que Jesus veio para trazer não só a cura física, mas a cura espiritual também. E essa é a mais importante, porque é essa que continua depois de quando o nosso corpo já não existe mais aqui. O nosso espírito é eterno, nosso corpo ele perece, mas um dia ele ressuscita glorificado, se assim crermos na verdade da palavra de Deus e entregarmos a nossa vida a Jesus. Por isso, é importante, além de propagar curas físicas que o poder de Deus pode fazer, é propagar a verdade de que Jesus veio
para nos curar da maior doença que existe, que é o pecado, uma doença espiritual. Eu não sei se você sabia, lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram, eles acharam que eles iriam morrer instantaneamente no momento em que comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eles não viram a morte instantaneamente física deles, eles ficaram até que confusos, porque eles esperavam uma morte física, mas eles mal sabiam que o conhecimento, o consumir aquele fruto do bem e do mal, causaria neles depois sim a morte física, mas instantaneamente causou uma morte espiritual, uma morte e uma quebra de um laço entre Deus e o homem. E dessa forma, somente o homem Jesus Cristo, santo, que veio restabelecer esse laço novamente, porque ele nunca pecou, mesmo sendo semelhança a nós em figura humana. Então tenha isso como claro na sua mente. Deus veio para nos libertar dos males físicos e espirituais. E ajude o próximo, todos aqueles que você conhecem, serem livres dos males espirituais, porque esse sim é o verdadeiro mal que pode existir e que compromete o nosso destino eterno. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. A palavra de Deus sempre nos traz esperança e conforto, sabendo que Ele é o único que pode curar o impossível na nossa área física. Ele é o único que pode curar o impossível na nossa área espiritual da vida. Por isso que você possa ser alguém, um agente da paz, um trabalhador nessa messe que partilha a boa notícia de que Deus pode tudo, curar todas e quaisquer feridas que o ser humano carrega. Eu desejo que a graça dele ilumine seu coração e cure o seu por onde quer que você for. Um forte abraço em você e até a próxima!